Pessoal, ninguém estranhe o fato de nós estarmos aqui com o professor Francisco, de Filosofia, e o professor Marcos Nascimento, de Espanhol. Mas é a pergunta que não quer calar. Houve alguma, vamos dizer assim, intencionalidade no diálogo temático que aconteceu, né? Porque eu vi esse papo que tinha acontecido, um diálogo temático entre a parte de língua estrangeira e a parte de filosofia. Realmente aconteceu? Professor, a intencionalidade parte do outro, mas nós vamos tentar desvendar esse algo que ocorreu aqui na prova. Na prova de espanhol, a gente fazendo uma leitura geral, a gente percebeu com relação a um diálogo com a prova de filosofia. Se intencional ou não, mas o diálogo aconteceu e foi muito positivo. Nós destacamos como um ponto aí bastante interessante o diálogo dessas duas provas. Não é isso, professor? Justamente. Então, se houve intenção ou não, mas intencionalidade pelo menos houve, né? A intenção concreta não sabemos, né? Não sabemos, mas dá pra gente conseguir enxergar alguns elementos que se aproximam, não é, das temáticas que foram trabalhadas na prova de filosofia, né? Exato. A questão da lógica, né? Na primeira questão que foi abordada em espanhol, o aluno tinha que ter uma noção de lógica para desvendar a questão. Também a questão da ética, onde ele vem falando sobre o texto do cientificismo e, acima de tudo, a questão da liberdade, onde a imagem é possível fazer uma leitura da imagem, a imagística aparecendo como um dos elementos norteadores para a compreensão do texto. Confere isso aí, professor Francisco. Justamente. Esse elemento, essa imagem que aparece no texto, ela... Qual é a questão, Francisco? Tratava de quê? A questão 25, não 25. É? Isso. E tratava desse aspecto que... O aspecto da liberdade. Da liberdade. Como título, Libros para ser livres. Meu Muito espanhol, bem. Tá bom? Excelente. Tem a ver, não é? Né? Tudo a ver. Exatamente. Então, o que é importante é que aconteceu. Verdade. Né? E a gente vê como uma coisa muito positiva. E se foi intencional, melhor ainda. Verdade. Com relação à parte gráfica, vocês têm alguma coisa a considerar em Eu espanhol, destaco que em filosofia? houve uma infelicidade com relação ao terceiro parágrafo, o uso do pronome se. Qual foi o texto? O texto. Marcos? Qual foi a sobre questão? A questão número 1. A primeira questão logo. O texto, ele no terceiro parágrafo, ele traz o pronome se com o acento circunflexo. E esse acento não existe na língua espanhola. Perfeito. Então foi um equívoco, mas que na verdade não foi um elemento que levasse, que conduzisse o aluno, né, a um erro maior. Perfeito. Porém, na leitura... Estranheza, né? Estranheza. Isso aí Perfeito. é preciso ser destacado. Mas foi o único senão que você observou. Na verdade, o único. Os elementos estavam dialogando muito positivamente com a prova de filosofia. O aluno que fez a prova, consequentemente, de língua estrangeira e espanhol, partiu para a prova de filosofia, ele conseguiu aí, sobre a mesma temática, ser instrumentalizado, inclusive com a ideia de leitura dos clássicos como um dos elementos norteadores. Muito bem, então ótimo o que nós acabamos de ouvir, não é? E espero que vocês, feras, tenham se dado muito bem na prova nas questões de espanhol, quem fez espanhol, e de filosofia. Daqui a pouco nós voltamos com mais comentários. Até já!